Caríssimo diácono Jairo, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham em suas casas, a liturgia de hoje, do segundo domingo do tempo comum, nos chama a atenção para a nossa vida vocacional, para a vocação que cada um de nós tem para viver. Nós somos vocacionados desde quando fomos criados. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para a vida, quando nos criou, quando nos modelou com suas mãos e nos chamou para viver. Esse foi o primeiro chamado que Deus fez a cada um de nós. E nós, ao longo de nossa vida, vamos respondendo a esse chamado, se nós cuidamos desta vida que Deus nos dá, que Deus nos chama a viver, ou se nós não cuidamos, não estamos correspondendo com o chamado à vida. E é interessante que nós estamos num tempo em que essa questão da vida está sendo bem levada em conta, por conta da pandemia, e se nós nos cuidamos e cuidamos dos outros, é sinal de que nós estamos levando a sério o chamado que Deus nos fez, em primeiro lugar, à vida, a vivermos a vida em plenitude. Mas Deus não nos chama somente para a vida. Deus nos chama para sermos filhos e filhas dele. Pelo batismo nos tornamos então filhos e filhas, recebemos essa dignidade por meio do sacramento batismal. E assim nós nos tornamos cristãos e cristãs, chamados à vida, chamados a sermos cristãos e cristãs neste mundo. E assim nós vamos percebendo como Deus nos ama, Deus nos cria, Deus nos dignifica como filhos e filhas e nos chama para sermos cada vez mais filhos e filhas, a partir da nossa vida, do nosso comprometimento com a palavra, do nosso compromisso com a igreja que é sacramento de salvação, sinal da presença de Deus na nossa vida e que constantemente também vai nos chamando. Então percebam, meus queridos irmãos e irmãs, que todos nós somos vocacionados de Deus. Quando se fala de vocação, parece que se está reduzindo simplesmente aos padres, às religiosas, mas não. Vocação todos nós temos. Vocação para viver, vocação para sermos cristãos. E uma coisa interessante, muito importante que nós devemos levar em conta é que Deus, quando nos chama, Ele não chama de qualquer forma, mas Ele nos chama pelo nome, porque Ele conhece a nossa verdadeira identidade, Ele conhece a nossa essência. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama porque Ele nos vê exteriormente simplesmente, a nossa aparência, mas Ele nos chama porque Ele olha para o mais profundo do nosso ser. Ele olha para as nossas potencialidades, as nossas capacidades, que Ele mesmo depositou em nós. E assim nos chama, para assim aflorarmos cada vez mais as nossas potencialidades que o próprio Deus colocou em nós. É tudo dom, tudo graça de Deus que nós somos chamados a fazer florir por este mundo, jardim de Deus. Deus nos chama pelo nome, como chamou a Samuel, insistiu chamando Samuel. Deus nos chama pelo nome, também usando de instrumentos. Se nós somos sensíveis ao chamado de Deus, à presença de Deus na nossa vida, nós vamos percebendo que ao longo da nossa história, da nossa caminhada, Deus vai caminhando conosco. Deus se manifesta a nós na nossa vida. Assim como Eli foi um grande instrumento de Deus para a vida de Samuel,
para o seu discernimento vocacional, assim como João Batista apontou o Cordeiro de Deus, apontou Jesus Cristo para os seus discípulos o seguirem agora. Nós temos tantos e tantos instrumentos de Deus na nossa história que nos dá a graça de sermos vocacionados dele. Deus nos chama das mais variadas formas possíveis ao longo da nossa história. E nós mesmos, que seguimos o Mestre, que já sabemos da nossa vocação, talvez vocação matrimonial, a vocação como pai e mãe, como sacerdote, como diácono, ou como um membro ativo da igreja, que isso também é vocação, é um chamado. Nós muitas vezes já sabemos da nossa vocação e podemos ser esses instrumentos para a vocação de tantos e tantos que estão ainda discernindo o que querem fazer para a sua vida, o que Deus, ao qual caminho Deus os chama. Podemos ser instrumentos, meus irmãos. Isso é muito importante nós sabermos, porque vocação ela não termina só dizendo sim lá no início. Muito pelo contrário, ali é só um pontapé inicial, é só o começo do nosso sim constante a Deus até o fim da vida. Pois afinal a nossa vocação por excelência é a vocação à salvação. Somos chamados para sermos salvos. E é interessante que nós somos chamados porque nós não nos pertencemos. Num mundo em que prega toda essa questão de que o meu corpo, as minhas regras, eu me valorizo, eu me pertenço, ninguém manda em mim, São Paulo dá um tapa na cara de todo mundo dizendo que nós não nos pertencemos. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, tudo que nós somos pertence a Deus. E se nós estivermos fazendo coisas que não convêm à nossa vida enquanto santuário do Espírito, enquanto templo de Deus, nós estaremos fugindo da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira vocação, que é a nossa salvação. Somos chamados para sermos salvos. Mas o interessante, meus queridos irmãos e irmãs, é que Deus nunca desiste de nós. Ele sempre irá nos chamar. Podemos estar totalmente fechados, criarmos vários obstáculos, termos um coração de pedra, mas Ele não deixará de nos chamar. Por meio da palavra, por meio de pessoas, por meio de sinais, enfim, dos mais variados possíveis, até mesmo da natureza, porque é criatura de Deus. Ele vai sempre insistir em nos chamar, porque nós pertencemos a Deus e a mais ninguém. A mais ninguém. E assim nós seremos realmente felizes ao descobrirmos a nossa vocação, a nossa missão neste mundo, aquilo que Deus nos chama a fazermos, a realizarmos em nossa história. Seremos felizes se o fizermos de acordo com os planos de Deus, com os desígnios de Deus na nossa vida. E para isso acontecer de uma forma tranquila, serena e em paz em nós, nós devemos sempre ter essa pergunta que Jesus fez para os discípulos em nosso coração. Jesus pergunta, ao ver os discípulos seguindo a Ele: o que procurais? O que vocês estão procurando? Ao longo da nossa história, aqui onde estamos, o que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos procurar aqui? Se simplesmente
celebrar a missa e sair sem nada acontecer? Não. Nós viemos procurar a Jesus Cristo, e mais do que procurar, fazer uma experiência com Ele. Quando vamos ao mercado, a uma loja, quando vamos à nossa casa, quando acessamos na internet alguma coisa ou ligamos a televisão, o que nós estamos procurando? A pergunta de Jesus é a nossa pergunta existencial. O que você está procurando na sua vida, na sua história? O que eu estou procurando enquanto padre? Se nós procurarmos algo que não esteja de acordo com a nossa vocação, é sinal que estamos fugindo do caminho, que estamos nos desviando. Até mesmo na oração, o que nós estamos procurando quando rezamos? Simplesmente algumas satisfações momentâneas? Algumas intenções que devem ser cumpridas, que devem ser realizadas por Deus e pronto e acabado? Ou será que nas nossas orações nós queremos realmente ter um encontro com Deus? Tanto que Jesus, quando os discípulos perguntam: Mestre, onde moras? Ele não diz: eu moro lá naquela rua, eu moro lá na outra rua. Não. Jesus diz: vinde e vede. Jesus convida para que eles façam uma experiência com Ele, um encontro, permaneçam com Ele. Aqui está o segredo da vocação, meus queridos irmãos e irmãs. Perguntarmos-nos sempre: o que eu estou procurando ao longo da minha vida? Será que aquilo que estou procurando, a quem estou procurando, está de acordo com a minha vocação, com o meu estado de vida, enquanto pai de família, enquanto casado, enquanto padre, enquanto diácono, enquanto leigo engajado na igreja? Ou será que aquilo que eu estou procurando no meu dia a dia está fugindo totalmente do chamado que Deus me fez? E pedirmos ao Senhor: onde tu moras, Senhor? Eu quero te procurar mais, eu quero ter um encontro contigo mais profundo. Onde tu moras? E nós vamos perceber que Jesus, ele não mora muito distante de nós, não. A leitura de São Paulo nos diz que nós somos santuário de Deus, do Espírito. Ele mora dentro de nós. Jesus mora dentro de nós. E se muitas vezes nós procuramos lá fora a nossa grande alegria, nossa verdadeira satisfação, está na hora de desligarmos um pouco aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos distrai, e nos darmos conta que Ele está aqui. Aqui é a verdadeira morada dEle, no seu coração. Tanto que os nossos ouvidos se abrem para ouvir a palavra e habitar em nós. Tanto que nossas bocas se abrem, nossos corações se abrem para recebermos a Eucaristia, presença real. Jesus habita em nós. Mestre, onde moras? Dentro de ti, dentro de mim, dentro de cada um de nós. E se quisermos procurar realmente fazer a vontade de Deus, sermos realmente realizados na nossa vocação, devemos procurar a Deus na nossa oração, no nosso diálogo com Ele, na nossa intimidade com o Senhor. Quero convidá-los a ficar um momento em silêncio para meditarmos um pouco aquilo que foi falado nesta reflexão. Feche um pouco seus olhos e assim medite a palavra, que mais do que partilhada deve ser guardada no coração.